Fue en febrero Arena Jovem, ¿verdad? Foi em fevereiro. Foi em fevereiro, Arena En Jovem. febrero tuvimos el privilegio de estar en la conferencia de Arena. Em fevereiro eu estive na conferência Arena Jovem. Y el Señor me dio una instrucción. E Deus me deu uma direção. En medio de una prédica, No meio de uma palavra. el Señor me dijo: quítate tus sneakers E Deus falou para mim: tira os seus sapatos y regálaselos a David. e dê eles de presente para o Davi. Y me dolió hasta el alma. E isso me doeu na alma. Eso fue una ofrenda sacrificial. Isso foi uma oferta sacrificial. Entonces obedecí al Señor. Mas eu obedeci a Deus. La cosa es que cuando regresé a México, O que aconteceu foi que quando eu voltei para o México, a partir de ese día, a partir desse dia, hasta antes de venir acá a Brasil, até pouco antes de eu vir para o Brasil, me han regalado 123 pares. me deram de presente 123 pares de tênis. Y el primer par que me regalaron E o primeiro tênis que eles me deram fue el mismo. foi exatamente o mesmo. El par azul que yo les sembré Aquele par azul que eu semeei fue el primero foi o primeiro que un hombre de negocios que um homem de negócios llegó chegou y me dijo: pastor, estaba pensando en usted falou para mim: pastor, eu estava pensando em você. y me parecieron bonitos. E eu achei eles bonitos. Es un regalo. É um presente. Cuando los abro, Quando eu abro, digo: Dios existe. eu falei: Deus existe. Porque para mí eran uno de mis favoritos. Porque para mim ele era um dos meus tênis favoritos. ¿Y por qué cuento esto? Por que eu estou contando isso para vocês? Primero, Primeiro, porque me encanta saber que David es buena tierra. eu fiquei muito grato de saber que semear na vida do Davi foi semear em boa terra. Pero segundo, Mas em segundo, porque hoy quiero hablarte porque hoje eu quero falar com você del poder de una semilla. do poder de uma semente. Dile al que está al lado: el poder de una semilla. Repete para quem está do seu lado: o poder de uma semente. Y vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 6, versos del 7 al 9. Então vamos ler aqui Gálatas 6, versículos 7 a 9. Y vamos a leerlo. Julian me va a hacer el favor de leerlo. Vamos ler. Não deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Amén. Amém. Cuando hablamos de la siembra, Quando nós falamos de semear, naturalmente parece que es obvio el concepto, parece que naturalmente esse conceito é óbvio. pero de alguna manera espiritualmente como que no lo hemos entendido. Mas de alguma maneira espiritualmente nós não entendemos plenamente. Y lo quiero resumir así: Eu quero resumir assim: sembrar semear es trabajo. é trabalho. Lo voy a decir una vez más: Eu vou repetir isso. sembrar Semear es trabajo. é trabalho. Todos aquellos que cultivan la tierra Todos aqueles que cultivam a terra saben que sembrar sabem que semear es mucho trabajo. dá muito trabalho. Conseguir la semilla, Conseguir as sementes barbechar la tierra, cultivarla, é abrir a terra, poner la semilla, plantar a semente, regar con agua la semilla, regar com água a semente, poner fertilizantes, etcétera. colocar fertilizantes, adubo, Ver que la temperatura no eche a perder la semilla. controlar a temperatura para não se perder as sementes. Y nosotros espiritualmente, Mas nós espiritualmente, cuando hablamos de sembrar, quando nós falamos sobre semear, pensamos que es algo así de rápido, nós pensamos que é algo assim, ó, rápido. que si fuera como de apretar un botón, É como se fosse apertar um botão, como si fuera microondas. como se fosse um micro-ondas. Pero es trabajo duro. Mas isso é um trabalho duro. Sembrar Semear es trabajo. é trabalho. Ahora, cuando hablamos de sembrar espiritualmente, Agora, quando nós estamos falando de semear espiritualmente, esto es importante, isso é muito importante. tiene que ver con ofrecer. Você tem que saber como oferecer.
¿Sí se entiende esa palabra en portugués? Sim, Ofrecer. oferecer. Porque ofrecer es voluntario. Porque quando você oferece é uma atitude voluntária. No es a la fuerza. Não é obrigatório. No es por força. no es obligatorio. No es por una amenaza. Você não foi ameaçado para oferecer. Y aquí es donde mucha gente se hace esta pregunta. E assim muitas pessoas fazem essa pergunta. Si Jesús ya pagó el precio por mí completo en la cruz, Porque se Jesus pagou o preço completo por mim na cruz, y ahora tengo su gracia, e agora eu tenho a graça, ¿de qué me sirve entonces esa gracia? então para que me serve essa graça? La respuesta es A resposta é para dar más para que você possa doar mais y dar más allá e dar mais ainda, de nuestra comodidad. além da nossa comodidade. Amigos, el evangelio es muy claro. Amigos, a Bíblia é muito clara. Cuando habla de la ofrenda, Quando ele fala sobre oferta, que es nuestra manera de sembrar, essa é a nossa maneira de semear. dice que tiene que ser con corazón alegre, E diz que tem que ser com coração alegre, voluntario. tem que ser voluntário. Pero yo he aprendido esto, Mas eu aprendi isso, que el dar a Dios porque dar a Deus con una semilla, com uma semente, para mí para mim, es un privilegio. é um privilégio. Ni siquiera es algo que yo doy porque espero recibir algo, Eu não estou doando esperando receber algo, aunque lo voy a recibir. mas com certeza eu vou receber. Pero para mí la generosidad Mas para mim a generosidade es un privilegio. é um privilégio. Y por cuestiones de tiempo, E por uma questão de tempo, no vamos a leer Éxodo 25, eu não vou ler o Êxodo 25, pero lo puede leer en su casa. mas você pode ler na sua casa. Éxodo 25 del 1 al 3. Êxodo 25 de 1 a 3, La escritura dice que traigamos ofrenda a Dios que diz assim, que nós venhamos a trazer oferendas a Deus, ofertas a Deus, y que lo hagamos e que voluntariamente. nós façamos isso voluntariamente. Pero Dios le da la instrucción a Moisés Mas Deus dá uma instrução para Moisés, y le dice: no obligues a nadie. e ele diz assim: não obrigue a ninguém. Algo sucede Alguma coisa acontece en nuestro no corazón nosso coração. que cuando es a la fuerza, Quando você faz isso obrigado, maldecimos nuestra semilla. nós amaldiçoamos a nossa semente. Pero cuando es con toda la voluntad, Mas quando é com toda vontade, con la alegría, com alegria, cuando lo sentimos como un privilegio, quando nós sentimos isso como se fosse um privilégio, entonces se activa el principio de la semilla. então você ativa o princípio da semente. Hay personas que tristemente por muchos años Existem pessoas que, tristemente, muitos anos no han sembrado en el reino, não semearam no reino. solamente han dado donaciones. Somente eles fizeram doações. ¿Sí se entiende la diferencia aquí? Você entende a diferença disso? Entre semear e dar uma doação? En México una donación No México, uma doação es por caridad, é por caridade, es por lástima. é porque você tem pena. Pero sin embargo, sembrar espiritualmente Entretanto, se você semeia espiritualmente, es por gratitud. é por gratidão. Y yo no sé cuánta gente hay agradecida aquí con Eu não Dios. sei quantas pessoas gratas nós temos aqui hoje. Cuando vemos el evangelio, Quando nós olhamos o Evangelho, vamos a encontrar dos cosas: nós vamos encontrar duas coisas: la persona de Jesús a pessoa de Jesus y los principios de Jesús. e os princípios de Jesus. La persona de Jesús A pessoa de Jesus nos prepara para la eternidad, nos prepara para a eternidade, pero los principios de Jesús mas os princípios de Jesus nos entrenan para la vida aquí en la tierra. nos treinam para a vida aqui na terra. La persona de Jesús A pessoa de Jesus, nos ayuda a crear nuestra paz, ele nos ajuda a criar nossa paz, pero los principios de Jesús mas os princípios de Jesus deciden nuestra prosperidad. decidem a nossa prosperidade. Yo conozco mucha gente Eu conheço muita gente que conoce a la persona de que Jesús conhece a pessoa de y son Jesus salvos, e estão salvos, pero no han salido adelante en la vida mas eles não conseguem ir adiante na vida, porque no practican los principios de Jesús. porque eles não praticam os princípios de Y Jesus. también conozco personas E eu também conheço pessoas que no conocen a la persona de Jesús, que não conhecem a pessoa de Jesus, pero practican los principios de la mas Biblia praticam os princípios da y Bíblia han salido adelante. e eles avançam. Y yo creo que necesitamos los dos: Mas eu acredito que nós precisamos dos dois: la persona a pessoa y los e principios. os princípios.
¿Qué es un principio? O que é um princípio? Un principio Um princípio es una ley establecida é uma lei estabelecida para proteger y preservar una cosa creada para proteger e preservar algo que foi criado y asegurar e assegurar su máximo funcionamiento. a máxima função dessa. Un principio Um princípio. en la escritura Na Bíblia, vamos a encontrar muchos sinónimos: nós vamos encontrar muitos sinônimos: leyes, leis, mandamientos, mandamentos, decretos, decretos, preceptos, preceitos, ordenanzas, ordenanças, en fin, un sinnúmero de sinónimos. enfim, vários sinônimos. Pero quiero compartir ciertas leyes de los principios, Eu quero compartilhar com vocês algumas leis dos princípios, porque vamos a hablar del principio de la semilla. porque nós vamos falar sobre o princípio da semeadura. Un principio Um princípio, es permanente. ele é eterno. ¿Qué significa? O que isso significa? Más que eterno, permanente. Ele é permanente, ele permanece. Sí, sí. ¿Por qué? Por quê? No importa qué tanto avance la sociedad en tecnología, Não interessa o quanto a sociedade avance em tecnologia, siempre vamos a necesitar oxígeno para vivir. sempre nós vamos precisar de oxigênio para viver. Es permanente eso. Isso é permanente. Los principios son permanentes. Os princípios, eles são permanentes. Dos, los principios 2, os princípios nunca cambian. nunca mudam. No importa que yo invente otra medida, como existe el metro, por ejemplo. Eles nunca mudam, não interessa se eu invente uma outra medida. Por exemplo, existe um metro. Y si yo invento el metriño, Se eu invento um metrinho, no importa que yo invente otra, não importa que eu invente outra, el metro no cambia. o metro não muda. Bueno, los principios de Jesús no cambian. Os princípios de Jesus, eles não São mudam. permanentes. Eles são permanentes. Tercero, los principios funcionan donde sea. Terceiro, os princípios funcionam em qualquer lugar. Por ejemplo, el agua se congela a 0 grados Celsius. Por exemplo, a água se congela a 0 graus Celsius. Y eso es en Brasilia, Isso em Brasília, Sao Paulo, São Paulo, México, México, China, China, Rusia. Rússia. Funcionan donde sea. Eles funcionam em qualquer lugar. 4. 4. Los principios Os princípios protegen al producto. protegem o produto. ¿Alguna vez han comprado una prenda de ropa Alguma vez vocês compraram numa loja de roupa y la metieron a la washing machine e colocaram na máquina de lavar y le salió toda así? e ela saiu toda assim? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Alguma vez vocês já fizeram isso? Aconteceu isso com vocês? No leímos la etiqueta. Nós não lemos a etiqueta. Y en la etiqueta de la ropa Na etiqueta da roupa, seguro decía: eu tenho certeza que dizia: no lo metas a una lavadora. não ponha na lavadora de roupa. Si lo hubiéramos leído, Se nós tivéssemos lido, no se hubiera roto esa prenda, nós não teríamos estragado essa roupa, porque los principios porque os princípios protegen al producto. protegem o produto. Y tú y yo somos producto de Dios. E nós somos produto de Deus. 5. 5. Los principios son inquebrantables. Os princípios são inquebráveis. Existe la ley de la gravedad. Existe a lei da gravidade. Y uno puede decir, se puede romper Você não pode quebrar a lei, porque los aviones despegan, porque os aviões eles decolam, los cohetes van a la luna, os foguetes vão até a lua. quizás, pero Mas cuando el combustible se le acaba a esse avión quando o combustível do avião acaba, y al cohete también, e ao foguete também, la ley de la gravedad se va a cumplir, e a lei da gravidade vai se cumprir, porque es inquebrantable. porque ela é inquebrável. Hay personas que por tiempo piensan que están quebrando la ley de Dios, Algumas pessoas acreditam por algum tempo que podem pero quebrar los principios as leis de Dios mas os princípios de Deus son inquebrantables. são inquebráveis. Todo lo que sembramos Tudo que nós semeamos, lo vamos a cosechar. nós vamos colher. Eso es Isso é inquebrantable. inquebrável. 6. 6. Los principios, al ser violados, ¿lo digo completo? 6. Os princípios, ao serem violados, Producen destrucción. vão causar destruição. Imagínese que usted agarra la pistola para el cabello, Imagina que você pega um secador de cabelo. el secador de cabello, y de repente se mete a una tina De repente você entra dentro de uma banheira y se le cae el secador en el agua. e o secador cai na água. Le aseguro que no va a sentir al Espíritu Santo. Eu tenho certeza que você não vai sentir o Espírito Santo. Va a sentir la corriente del 220, del Vai sentir uma voltaje. corrente de 220 em você. Y si usted lee en el secador
Se você vê no secador, dice que no se meta en agua. ele fala assim: não ponha na água. Cuando violamos los principios, Quando nós violamos os princípios, producen destrucción. eles vão produzir destruição. Y por último, E por último, los principios os princípios, contienen juicio inherente. eles têm um juízo neles. ¿Qué significa eso? O que isso significa? ¿Cuántos conocen el fuego? Quantos conhecem o fogo? ¿Verdad? Fogo? Creo que todos conocemos el fuego. Todos já viram o fogo, eu acredito. El fuego, si está un lugar apagado y se enciende el fuego, Se você está num lugar escuro e se suceden acende o dos fogo, cosas. acontecem duas coisas. El fuego da luz O fogo dá luz y da calor, e dá calor, pero no lo puedes separar. mas você não separa um do Ay, yo outro. quiero un fuego que alumbre, pero que no dé calor. Eu quero um fogo que ele ilumine, mas não seja quente. Eso no existe. Isso não existe. O yo quiero un fuego que dé calor, pero que no alumbre. Eu quero um fogo só que esquente, mas não dê luz, que não ilumine. Eso no existe. Isso também não existe. En los principios Nos princípios, siempre hay un juicio inherente. isso sempre existe um juízo dentro deles. Así que es como el fuego. É assim como o fogo. Si quieres la luz, Se você quer a luz, a fuerzas vas a tener el calor. você vai ter que aguentar o calor. O si quieres el calor, E se você quer o a calor, fuerzas vas a tener la você vai luz. ter que aguentar a luz. Les dije todo esto Eu disse tudo isso para vocês, para poder hablar de lo que es el principio de la semilla. para poder falar com vocês sobre o que é o princípio da Diga semeadura. conmigo semilla. Diga comigo, semente. Pero creo que lo pueden hacer más fuerte. Diga Eu acredito conmigo que vocês podem falar semilla. mais forte. Semente. ¿Qué es una semilla? O que é uma semente? La semilla, hay muchísimas definiciones, Existem muitas definições, pero simple y sencillamente, mas bem simples. una semilla es la causa del origen de algo. Ela é a causa da origem de alguma coisa. Una semilla Uma semente es lo que inicia algo. é o que inicia algo. Dios quería familia, Deus queria uma família. tenía un hijo, Ele tinha um filho. sembró a su hijo Ele semeou o seu filho y nos cosechó a todos e nos nosotros. colheu a todos nós. La familia de Dios inició con la semilla llamada Jesús. A família de Deus se iniciou com uma semente chamada Jesus. De la misma manera, Da mesma forma, un granjero, um criador de galinhas. Granjeiro? Fazendeiro. sí, uno que siembra en Sim, um fazendeiro. un cultivador Um fazendeiro. o facendero. Un facendero sabe Sabe, que si quiere un campo lleno de maíz, se ele quer um campo cheio de milho, necesita una semilla. ele precisa de uma semente. Un padre de familia Um pai de família, sabe que si quiere hijos, ele sabe que se ele quer filhos, necesita depositar su semilla en su esposa. ele precisa depositar a sua semente da sua esposa. Mi pregunta es esta: A minha pergunta é essa: ¿qué quieres? o que você quer? Porque si tú quieres algo, Porque se você quer alguma coisa, necesitas primero una semilla. primeiro você precisa de uma semente. Por eso, dentro del principio de la semilla, Por isso que dentro do princípio da semeadura, la semilla es un puente. a semente é uma ponte. ¿Qué significa eso? O que isso significa? A donde tú estás, Aonde você está, a donde quieres llegar, até onde você quer chegar, lo que te va a llevar del punto A al punto B o que es vai una te- semilla. o que vai te levar do ponto A para o ponto B é uma semente. Es muy sencillo. É muito simples. A principios de enero, No começo de janeiro, me gustan mucho los sneakers, me eu, encantan. eu amo tênis, eu sou apaixonado. O sea, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mi familia y los sneakers. Então existe assim, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a minha família e os tênis. Ah, son bromas, son bromas. Não é assim não, tô brincando. Pero yo quería tener más. Mas eu queria ter mais. Y lo oraba con Dios: Señor, me gusta este par, quisiera tenerlo. Eu falava para Deus, Senhor, orava a Deus, falava, Senhor, eu queria ter esse par, eu queria ter esse aqui, eu gosto dele. Yes. Porque de alguna manera Porque de alguma forma, entendí que si yo quería algo,
Eu entendi que se eu quisesse algo, Dios empezó a poner en mi corazón: Deus começou a colocar no meu coração: siembra esto, semeia isso, siembra este. semeia aquilo. Y yo no entendía por qué Dios me pedía sembrar tenis E eu não entendia porque Deus me pedia para semear tênis, si yo le estaba pidiendo más tenis. se eu pedia mais tênis para ele. Ese es el principio de la semilla. Esse é o princípio da semeadura. Es un puente. Ela é uma ponte. A dónde tú quieres ir Até onde você quer ir es exactamente lo que tienes que sembrar. é exatamente aquilo que você precisa semear. Me gustaría tener un matrimonio con más cariño y más amor. Eu queria ter um casamento com mais carinho e mais amor. Entonces empieza a sembrar amor Então começa a semear amor. y es un puente donde vas a tener un matrimonio muy E cariñoso. essa vai ser a ponte para você ter um casamento muito carinhoso. Pero si empiezas a pelearte con tu cónyuge Mas se você começa a brigar com a sua esposa, porque no te abraza mucho, porque ela não te abraça muito, entonces el puente então a ponte te va a llevar al divorcio. vai te levar para o divórcio. La semilla es un puente. A semente é uma ponte. ¿A dónde quieres ir? Até onde você quer chegar Es lo que tienes que empezar a é sembrar. aquilo que você precisa começar a Amém? semear. Amém? La semilla A semente es una conversación hacia mi futuro. é uma conversa sobre o futuro. Esto me encanta. E isso me encanta. Una pregunta: ¿a cuántos los han criticado por sembrar en la casa de Dios? Eu pergunto para vocês, quantos já criticaram vocês por semear na casa de Deus? Ok, Ok, creo que esto va a ayudarte mucho. eu acredito que isso vai te ajudar muito. La semilla A semente, explica ela explica hacia dónde voy. até onde você quer chegar. Dios rige el universo por conversaciones. Deus, ele rege o universo por conversação. Si tú ves la Biblia, Se você olha na Bíblia, te vas a dar cuenta que solo hay 2 sermones documentados de Jesús. você vai prestar atenção que só existem 2 sermões documentados de Jesus. Una oración personal Uma oração pessoal y todo lo demás e todo o resto son conversaciones. são conversas. La Biblia documentó las conversaciones de Jesús A Bíblia documenta as conversas de Jesus. porque Dios rige el universo por conversaciones. Porque Deus rege o universo por conversas. Cuando tú siembras algo, Quando você semeia alguma coisa, no necesitas hablar mucho. você não precisa falar muito. Tu semilla explica A sua semente explica hacia dónde vas. até onde você quer chegar. Hace 6 o 7 años, Há 6 ou 7 anos atrás, en el auditorio de la iglesia que teníamos, no salão da igreja que nós tínhamos, tenía mal sonido, tínhamos mais som, no había pantallas, não tinha tela. necesitaban mucha remodelación Nós precisávamos reformar muito y nos costaban muchos millones. e custava muito caro. Yo le estaba orando al Señor que Él trajera los recursos para poder remodelarlo. E eu comecei a orar para que Deus mandasse os recursos para eu poder reformar. Entonces el Señor me dijo: E Deus me disse: entonces siembra. então semeia. Yo dije: ¿pero qué siembro? Então eu perguntei: o que eu vou semear? Me dijo: ¿quieres remodelar todo? Você quer reformar tudo? Le dije: sí. Eu falei: sim. Entonces siémbralo todo. Então semeia tudo. La historia larga la hago corta. Eu vou tornar uma história grande e curta. Vendí mi negocio, Eu vendi meu negócio. saqué mis bitcoins, Eu saquei todos os meus todo bitcoins. lo de mi cuenta de banco, Tirei tudo da conta do banco. vendí mis vehículos, Vendi meus carros. toda mi ropa, Todas as minhas roupas. todo. Tudo. Y logré juntar muchos millones. E juntei monte de Y dinheiro. ya que tenía los millones, E quando eu tinha aquele tanto de dinheiro, el Señor me dijo: págalo tú. agora falou assim: paga você. Dije: ¿yo? Eu? Sí. Sim, tu. Dije: ok. Eu falei: ok. Y esa parte de la Biblia que dice que con lágrimas llega uno con la preciosa semilla, É por isso que na Bíblia diz que com lágrimas você semeia. yo sé lo que significa. Eu sei exatamente o que significa isso. Compramos el mejor audio que existe en el planeta. Compramos a melhor som que existe no planeta. Compramos la mejor pantalla que en ese momento existía. Compramos a melhor tela que existia. Mejores instrumentos, lo mejor en todo, lo máximo, la más alta calidad. Comprei tudo, os melhores instrumentos, tudo da maior qualidade que existia na Y me época. acuerdo el domingo que hice la transferencia de banco E eu me lembro no domingo que eu fiz a transferência do banco. y nos quedamos en cero. E nós ficamos zerados. No teníamos para comer al otro día. Não tínhamos dinheiro para comer no outro dia. Yo le dije a Leti: Eu disse para minha esposa Letícia: siento de Dios que vamos a ayunar hoy. eu estou sentindo de Deus que nós vamos fazer jejum hoje. No teníamos para comer. Não tínhamos dinheiro nem para comer. Y en ese mismo día, E nesse mesmo dia, hasta el día de hoy, até hoje, años después, muitos anos depois, no he parado de recibir nós não paramos de receber en todas las áreas. em todas as áreas. Hoy en día
nos dias de yo ni hoje, siquiera recibo un peso de la iglesia. eu não ganho um centavo da igreja. Trabajo profesionalmente. Eu tenho meu trabalho, minha Todo profissão. lo que tengo Tudo que eu tenho, lo compro con el dinero que gano trabajando profesionalmente. eu ganho do dinheiro que eu ganho trabalhando fora da Nadie puede igreja. llegar a decirme que yo me robo algo de una iglesia. Ninguém pode me dizer que eu tirei alguma coisa da Y eso me ha igreja. ayudado a hacer luz en mi ciudad. E isso tem me ajudado a ser luz na minha cidade. Tengo 3 carreras universitarias, Eu tenho 3 diplomas universitários, 4 maestrías. 4 mestrados. Estoy iniciando mi doctorado. Eu estou começando um doutorado. Y eso no lo tenía. Eso no lo tenía Eu não tinha isso antes de sembrar. antes de semear. Cuando comencé a sembrar, Quando eu comecei a semear, ahora mismo estoy estudiando en Harvard. agora mesmo eu estou estudando em Harvard. Y en la pandemia hice mi solicitud Durante a pandemia eu solicitei y me contestó el decano de Harvard. e o decano de Harvard me respondeu. Y me dijo, ¿qué hace un pastor E ele perguntou assim: o que um pastor faz? queriendo estudiar en Harvard? Por que ele quer estudar em Harvard? No lo entiendo. Eu não entendo. Y le digo, pues siempre ha sido un sueño. Eu falei para ele, porque isso sempre foi meu sonho. Me costaba $95,000 la carrera. Isso ia me custar $95.000 para fazer o curso lá em Harvard. Y el decano me dijo, E o decano falou para mim: esto es muy raro. isso é muito raro. Te vamos a dar la beca completa. Eu vou te dar uma bolsa completa. No vas a pagar un solo dólar. Você não vai pagar um centavo. Verás, el poder de la semilla Esse é o poder da semente. es una conversación con tu futuro. Essa é uma conversa com o seu futuro. Cuando tú estás sembrando, Quando você está semeando, le estás explicando a todo el mundo você explica para o mundo hacia inteiro dónde vas. até onde você quer chegar. Cuando la gente te vea sembrar, Quando as pessoas olham você semeando, te va a criticar. eles criticam você. Pero si tú te explicas a ti mismo con tu semilla dónde vas, Mas se você explica para você mesmo, com a sua semente, aonde você quer chegar, las cosas se van a abrir. as portas vão se abrir. Todo lo que existe Tudo que existe fue creado con la palabra de Dios. foi criado com a palavra de Deus. Cuando tú siembras, Quando você semeia, es una voz é uma voz que instruye tu futuro. que vai instruir o seu futuro. La semilla A semente es una fotografía é uma fotografia de tu pasión. da sua paixão. A veces quizás tú siembras una cantidad de dinero poquito, Quem sabe, às vezes você semeia uma quantidade de dinheiro pequena. pero ¿sabes qué es eso? Sabe o que é Es isso? una fotografía. Isso é uma foto. Y esa fotografía es un memorial. E essa foto é um memorial. Hace memoria. Eles faz você se recordar. Dios se acuerda de nosotros Deus se lembra de nós, conforme a nuestra siembra. conforme a nossa semente. ¿De dónde sacó esto? Da onde eu tirei isso? De la Biblia. Da Bíblia. Cuando esta mujer llegó, Quando essa mulher chegou, rompió el frasco de alabastro, el perfume, y lo echó en los pies de Jesús. quebrou o vaso de alabastro e começou a molhar os pés de Jesus. Jesús dijo, esta mujer, Jesus disse: essa mulher, lo que hizo aquilo que ela fez, cuando se predica el evangelio de este reino, enquanto se pregar o evangelho desse reino, se va a tener que hablar de ella. vocês vão ter que falar sobre ela. Y hasta el día de hoy seguimos hablando de ella. E até os dias de hoje nós falamos sobre ela. Porque la semilla como memorial Porque a semente, como uma memória, lucha contra el olvido. ele luta contra o esquecimento. Por eso en la iglesia donde estamos pastoreando en México, Por isso que na igreja onde nós pastoreamos no México, yo siempre quiero ser el dador número 1. eu sempre quero ser o primeiro doador. Tengo que darle el ejemplo. Nós precisamos dar o exemplo. ¿Por qué? Por quê? Porque sé que eso es un memorial delante de Dios. Porque eu sei que isso é um memorial diante de Deus. La base de nuestra fe A base da nossa fé es la resurrección. é a ressurreição. Pero yo quiero hacer una pregunta. Mas eu quero te fazer uma pergunta. ¿El mundo de qué se acuerda más? Do que o mundo se lembra mais? ¿De la resurrección Da ressurreição o de la cruz? ou da cruz? ¿De qué se acuerda? ¿Cómo se acuerda el mundo de Jesús? ¿De Quando o resurrección mundo o de cruz? vê Jesus como uma cruz ou como ressurreição? De la cruz, ¿verdad? Da cruz, Porque ahí fue donde Él se dio. porque foi ali que ele se entregou. Siempre. Sempre. Cuando voy a lugares y me dan algún regalo, Quando eu vou a algum lugar e me dão presente. no sé, una notita. Ayer me dieron unos niños una notita hecha a mano. Outro dia, ontem, os meninos me deram uns desenhos à mão. Yo me lo llevo a México. Eu levei eles para o México. Siempre todos los regalos los pongo en un lugar especial en mi vestidor.
Todos os presentes eu coloco num lugar especial no meu closet. Y todos los días los veo. E eu vejo isso todos os Y dias. cuando los veo, E quando eu vejo me eles, acuerdo de la persona que me lo dio. eu me lembro das pessoas que me Cuando deram. tú y yo estamos sembrando en el reino, Quando nós estamos semeando no reino, diariamente Dios está viendo tu semilla Deus certamente está vendo a sua y se está semente. acordando de ti E Ele también. está se lembrando de você também. Y yo no sé tú, Eu não sei você. yo quiero que Dios se acuerde de mí todos los Eu días. quero que Deus se lembre de mim todos os dias. Por último, E por último, la semilla a semente, es una instructora de mi futuro. ela vai instruir o meu futuro. La única voz A única voz que mi futuro va a obedecer que o meu futuro vai obedecer es mi semilla. é a minha semente. Ojo, puedes tener sueños, Olha, você pode ter sonhos, puedes tener buenas intenciones, você pode ter boas intenções, pero la única voz que el futuro va a obedecer es la voz de la semilla. mas a única voz que o futuro vai obedecer é a voz da semente. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Deus não pode ser enganado. Todo lo que sembramos, Tudo que você semeia, eso es exactamente lo que vamos a cosechar. é isso exatamente que você vai La colher. semilla es el origen de todo. A semente é a origem de tudo. Y si eso es tan importante en nuestra vida, E se isso é tão importante na nossa vida, y si esto va a determinar nuestro futuro, isso determina o nosso futuro, tenemos que encontrar una buena tierra. então nós precisamos encontrar uma terra fértil. Dios da la fe, Deus dá a fé, Dios da la semilla, Deus dá a semente, da la bendición, dá a bênção, da todo. dá tudo. Pero cuando tienes la semilla en tu mano, Mas quando você está com as sementes na sua mão, tú y yo decidimos qué hacer con ella. nós decidimos o que vamos fazer com ela. Si lo que está en tu mano Se aquilo que está na sua mão no es suficiente não é suficiente para cumplir tu sueño, para realizar os seus sonhos, no es tu cosecha, essa não é a sua colheita, es tu semilla. essa é a sua semente. Pero nos cuesta trabajo, Mas isso dá trabalho, nos cuesta trabajo desprendernos de eso. mas nos dá trabalho, nós nos conseguimos nos livrar disso. Pero la calidad de nuestra semilla en el presente Mas a qualidade da nossa semente no presente determina la calidad del futuro en nuestra vida. vai determinar a qualidade do futuro da nossa vida. Yo sé que ustedes son gente que sabe sembrar, Eu sei que vocês sabem semear, pero quiero que por un momento mas eu quero que por um momento analices você analise a dónde quiero llegar. aonde você quer chegar, ¿Qué es lo que quiero para mi futuro? o que eu quero para o meu futuro. Y luego analices Eu quero que você analise si es coherente lo que estás sembrando. se está coerente aquilo que você tem com aquilo que você tem semeado. Quiero tener una familia linda. Eu quero ter uma família linda. ¿Qué estás sembrando hoy? O que você está semeando hoje? Porque eso es lo que vas a tener en el futuro. Porque é isso que você vai colher no futuro. Esto es inquebrantable, Isso é inquebrável, es permanente, é permanente, nunca cambia. nunca muda. Es un principio, É princípio, el principio de la é semilla. o princípio da semeadura. ¿Quieres ser mejor en algo? Se você quer ser melhor em alguma coisa, No va a suceder con una imposición de manos. não vai acontecer com uma imposição de mãos. Tienes que entrenarte hoy. Você tem que começar a treinar hoje. Dios no va a desatar el futuro que tú imaginas. Deus não vai te dar o futuro que você pensa. Dios va a desatar el futuro conforme la semilla que siembras. Deus vai te dar o futuro conforme a semente que você semeou. Y muchos cristianos E muitos cristãos, vivimos en fantasía nós vivemos numa fantasia. y confundimos la fe E nós confundimos a fé con algo mágico. com mágica. La fe es trabajo. A fé é trabalho. Sembrar es trabajo. Semear é trabalho. Y conforme tú siembras, E conforme você semeia, Dios constantemente se acuerda de esa semilla. e Deus vai constantemente se lembrar dessa semente. Es un memorial. Isso é um memorial. Y cuando vienes a ver en el tiempo, E quando vai passando o tempo, porque los tiempos y las estaciones porque os tempos e as estações no se determinan por el mundo, não são determinados pelo mundo, se determinan por el poder de una semilla. eles são determinados pelo En los poder da peores semente. momentos de crisis, Nas piores crises, tú puedes prosperar você pode prosperar si sembraste bien. se você semeou bem. Hay mucha gente que luego en la iglesia llega y me dice: Muita gente chega lá na minha igreja e diz pra mim assim: pastor, estoy pasando un mal momento. pastor, eu tô passando por um momento muito Horrível. difícil, horrível. ¿Qué hago? O que eu faço? Siembra bien ahorita. Semeia agora. Recoge tu mala cosecha Retira a sua semeadura ruim
y en esa misma tierra siembra bien. E nessa mesma terra semeie bem. Y te aseguro como tu futuro va a estar seguro. E eu tenho certeza que no futuro você vai estar seguro. ¿A dónde quieres llegar? Aonde eu quero chegar? Hace unos años Alguns anos atrás. honro a mis padres. Si alguien me ayuda en el piano. Sim, então alguém no piano, se tiver? Eu honro os meus pais. Los amo. Eu amo eles. Son mis héroes. Eles são incríveis. Pero cuando hicimos la transición en la iglesia, Mas quando nós fizemos a transição na igreja, habían ciertas cosas que Dios puso en mi corazón cambiar. e existiam algumas coisas que Deus colocou no meu coração para mudar. Y fue una temporada muy difícil, Foi um tempo difícil. muy áspera, Foi muito duro. muy duro. Sin embargo, gracias a Dios, con su sabiduría, Entretanto, graças a Deus, com sabedoria, pudimos hacer muchos cambios. nós mudamos muitas coisas. Cambios en la cultura, Nós mudamos a cultura, en la forma de pensar de toda la iglesia, a forma de pensar da igreja el toda, corazón de la iglesia. o coração da igreja. Años haciendo algo, Foram anos fazendo uma coisa, pero me di cuenta mas eu entendi que si seguíamos sembrando así, que se nós continuássemos semeando daquela forma, el futuro era muy evidente, o futuro era claro, íbamos a desaparecer. nós iríamos desaparecer. Entonces, lo difícil que es sembrar una cultura nueva É muito difícil semear uma cultura nova. es desgastante. É desgastante. A veces quieres tirar la toalla, Às vezes você quer jogar a toalha, ya no quieres saber más. você não quer mais fazer. Eso es sembrar. Isso é semear. Exactamente eso es sembrar. Exatamente isso é semear. Es difícil É difícil por años. por anos. Quiero contar, creo que esto no se los he contado a ustedes, amigos. Eu quero contar uma coisa, eu acho que eu não contei para vocês. Cuando yo recibí la iglesia, Quando eu recebi a igreja, éramos aproximadamente 15,000 personas en la misma iglesia. nós tínhamos mais ou menos 15.000 pessoas na igreja. Muy lindo. Lindo. Todo pastor le gusta decir que tiene 15,000 Todo personas. pastor gosta de dizer que tem 15.000 pessoas na igreja. Pero me di cuenta que la gente no estaba siendo bien pastoreada. Mas eu entendi que as pessoas não estavam sendo bem acompanhadas. Entonces le dije a mi papá Então eu disse para o meu pai: que por qué no abríamos sedes por que nós não abríamos novas igrejas en las ciudades que estaban cerca de nuestra ciudad? nas cidades próximas da minha cidade? Porque había mucha gente que venía de esa ciudad a congregarse. Porque tinha muita gente que vinha dessas cidades para congregar lá. Fue una guerra, Foi uma guerra, pero lo logramos. mas conseguimos. Abrimos aproximadamente en ese entonces 9 sedes. Então nós abrimos mais ou menos 9 igrejas Le asignamos pastor a cada quien. e colocamos pastores em cada uma. Y de 15,000 E de 15.000 bajamos a 8,000. baixamos para 8.000. En mi mente Na minha mente, nos multiplicamos. nós multiplicamos. Abrimos espacios para el llamado de otras personas. Nós abrimos espaço para o chamado de outras pessoas. Pero luego, Mas logo, los líderes o la cobertura que tenían mis papás os líderes dos meus pais, a cobertura dos meus pais, tuvieron situaciones muy difíciles. e passaram por situações difíceis, Cosas que no van con nuestros valores. coisas que vão contra os nossos valores. Y se golpeó muy duro a la iglesia. E isso foi um golpe muito duro para a igreja. Mucha gente salió muy herida. Muitas pessoas saíram feridas. Y de alguna manera fue desmembrándose el cuerpo. E de alguma forma a igreja foi se desmantelando. Bueno, viene la pandemia. E aí veio a pandemia. Y en la pandemia nos dimos cuenta que uno de mis discípulos, Na pandemia eu enxerguei que um dos meus discípulos, que lo evangelicé, que eu evangelizei, le eché fuera al chamuco, al diablo, eu expulsei o demônio dele. le conseguí a su esposa, Eu apresentei a esposa para oramos ele. por él, Oramos por ele. lo bendecíamos. Abençoávamos ele. Por años estaba tramando dividir la iglesia Por anos ele estava pensando em dividir a igreja. y lo hizo. E ele fez isso. Dividió la iglesia. Ele dividiu a igreja. Se llevó cientos de personas. E ele levou centenas de pessoas. Cuando regresamos de la cuarentena, Quando saímos da quarentena, la iglesia estábamos en 116 personas, daí a igreja tinha 116 pessoas. de 15,000. De 15.000. Y uno dice, ¿qué pasó? E eu pensei, o que aconteceu? El Señor me dijo, es tiempo de sembrar. E Deus falou comigo, é tempo de semear. Y empecé a sembrar la cultura. E eu comecei a semear uma cultura. Va casi un año y medio. Vai mais ou menos 1 ano e meio. Hace 15 días Há 15 dias atrás,
éramos casi 4,000 personas. Já estávamos em quase 4.000 pessoas. Y empezamos una estrategia E nós começamos uma estratégia. en nuestras células, le llaman ustedes. Sim, células. Nas nossas células. Hace rato acabo de checar el número de lo que hay en la iglesia. E assim, há um pouco atrás eu olhei, comecei a olhar os números da igreja. Somos 16,786 personas. Somos 16.780 pessoas. Pero eso no es lo importante. Mas isso não é o importante. No es importante el número. O número não é Lo importante. importante O importante es que hoy todos los que están é que todos que estão hoje quieren estar ahí. querem estar lá. No están a la fuerza. Eles não estão por força. Le están sirviendo a Dios. Eles estão servindo a Con Deus. el ambiente de la iglesia O ambiente da igreja es saludable. é super saudável. Es É increíble. incrível. Estamos viendo los milagros más impresionantes. Nós enxergamos, nós estamos passando pelos milagres mais Antes de impressionantes. venir acá a Brasil, Antes de eu vir ao Brasil, el último servicio, no último culto, una señora llegó sin ojos, uma senhora chegou sem os olhos. los huecos, Sim, com oco, sem olho. y en adoración E no louvor, oramos oramos. y el Señor le puso sus dos ojos. E Deus colocou os 2 olhos de volta. Un niño Um menino no tenía 3 dedos del pie não tinha 3 dedos do pé. y estaba jugando en la parte de atrás. E estava lá brincando lá atrás na Y igreja. mientras orábamos, E enquanto nós orávamos, se empezó a caer, ele começou a cair. se empezó a Ele caer, começou a cair. porque estaba tan acostumbrado a no tener los dedos, Porque ele estava tão acostumado a não ter os dedos. que Dios le puso los dedos E quando Deus colocou os y dedos, ya no sabía caminar ele otra não vez. conseguia andar normalmente. Personas Pessoas que tenían problemas legales que tinham problemas legais, en un instante, num instante, en menos de una em semana, menos de uma semana, Dios tornó el caso a favor de ellos. Deus virou o caso a favor deles. Deudas sobrenaturalmente fueron canceladas. Dívidas sobrenaturalmente foram canceladas. Ese es el ambiente que estamos teniendo. Esse é o ambiente que nós temos lá. Y hoy mucha gente puede decir, qué bonito. E hoje muitas pessoas vão dizer, nossa, que lindo. Pero lo que no vieron Mas o que eles não viram fue el tiempo de siembra, foi o tempo da semeadura, el tiempo de trabajar, o tempo de trabalhar, el tiempo de edificar cultura. o tempo de edificar essa cultura. Amigos, Dios no puede ser burlado. Deus, amigos, Deus não é enganado. Todo lo que sembramos Tudo aquilo que você semeia es exactamente lo que vamos a é cosechar. exatamente aquilo que você vai colher. Por eso mi pregunta es, Por isso que eu pergunto para você, ¿qué cosecha quieres? que colheita você quer? Porque depende de la cosecha que tú quieras, Porque dependendo da colheita que você quer, entonces es la naturaleza de tu semilla. então essa é a natureza da sua semente. Si Leti estuviera aquí, Se Letícia estivesse aqui, ella podría testificar mejor que yo, ela ia testemunhar melhor do que yo era un hombre cero cariñoso. porque eu era um homem zero carinhoso. Íbamos en la calle Nós estávamos na rua y ella me andando, quería agarrar la mano, ela queria pegar na minha mão, eu puxava. macho, mexicano. Macho mexicano. Íbamos caminando Íamos andando y ella quería e abrazarme. ela queria me abraçar. Yo le decía, en la casa, Eu falava lá em casa, lá em allá casa, donde nadie nos ve. onde ninguém possa nos ver. Pero ella se estaba lastimando. Mas ela estava lamentando. Pero nunca me lo reclamó. Mas ela nunca reclamou. Lo que empezó a hacer O que ela começou a fazer? es sembrar en mí Ela começou a semear em mim cariño, carinho, amor. amor. Yo me sentía raro, Eu me senti estranho, pero fue tan dura su siembra mas a semente foi tão dura. que ahora ella no me soporta a mí. Mas agora ela não me aguenta. Porque estamos en la calle Porque nós estamos na rua, eu pá! No lo hago con Julian porque se va a ver raro. Eu não vou fazer isso com ele, não vai fazer isso comigo, senão fica estranho. Y ella sonríe E aí ela sorri, porque para ella eso es algo muy importante. porque para ela isso é muito importante. Pero ahora para mí también. Mas agora isso é importante para mim ¿Qué também. quieres en tu vida? O que você quer na sua vida? ¿Qué te encantaría cosechar? O que você gostaria de colher? Eso es un principio. Isso é um princípio. Dios no puede ser burlado. Deus não pode ser enganado. Lo que siembras Porque aquilo que você es semeia lo que vas a cosechar. é aquilo que você vai colher. Si siembras gritos, Se você semeia grito, vas a cosechar pelea. você vai colher briga. Pero si siembras cariño, Mas se você semeia carinho, vas a cosechar amor. você vai colher amor. ¿Qué tal si hoy analizamos nuestras semillas? Que tal se nós hoje analisarmos as nossas sementes? Y quizá nos vamos a dar cuenta que estamos sembrando mal, E quem sabe a gente vai entender que a gente está semeando mal.
¿Qué tal si cambiamos nuestra semilla? E talvez se nós mudássemos a nossa semente. Yo le dije, Señor, Eu disse: Senhor, dame a los empresarios de la ciudad. me dá os empresários da cidade. Y mucha gente pensaría que es solamente cuestión de intercesión y ayuno. E muitas pessoas iam ficar pensando assim: não, é só fazer jejum e oração. Y el Señor me dijo, E Deus disse para mim: entonces estudia, então começa a estudar, prepárate. se prepara. Y por eso tengo las carreras que tengo. Por isso que eu tenho tantos diplomas. Porque hoy me puedo parar con cualquier profesional y hombre de negocio en mi ciudad. Porque eu posso parar na frente de qualquer profissional ou homem de negócio da minha cidade. Y tengo más títulos que ellos. E eu tenho mais títulos do que eles. No soy el pastorcito ese que no estudió nada. E eu não sou aquele pastorzinho que não sabe nada, que não estudou nada. Estoy preparado profesionalmente. Eu sou preparado profissionalmente. Les añado valor a su vida. Eu estou dando valor à vida deles. Confían en mí Eles confiam em mim. y entonces les comparto la fe. Então eu compartilho a fé com eles. Y así me he ganado muchos hombres de negocios en la ciudad. Então eu ganhei muitos homens de negócio na Yo cidade. quería llegar ahí, E eu queria ir até aquele pero tuve lugar. que sembrar. Eu tive que semear. ¿A dónde quieres ir? Aonde você quer ir? Mira bien lo que estás sembrando. Olha bem para aquilo que você está semeando. Ahí donde estás, ¿podrías cerrar tus ojos? Você pode, aonde você está, fechar os seus olhos. Analiza tu semilla. Analisa a sua semente. ¿Cuál es tu semilla? Qual é a sua semente? ¿Has estado sembrando mal? Você tem semeado mal? ¿Qué es lo que estás cosechando? O que é que você tem colhido? ¿Puedes identificar que ha sido una mala semilla? Você consegue entender que isso foi uma semente ruim? Es el momento de cambiarla entonces. Então essa é a hora de mudar. Eso es un principio. Isso é um princípio. No puede ser violado. Não pode ser violado. No hay atajos. Não existe um atalho. Es inquebrantable. É inquebrável. Es permanente. É permanente. Nunca cambia. Nunca muda. Todo lo que sembramos, Tudo que nós semeamos, lo cosechamos. nós colhemos. Espíritu Santo, yo declaro que tú das dirección. Espírito Santo, eu declaro agora que o Senhor tem dado a direção. Dirección a la vida de mis hermanos. A direção na vida dos meus irmãos. Te mueves en ellos para enseñarles cómo sembrar. Se mova dentro deles para ensiná-los a semear. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus.